living my best life, living my best life. Seja bem-vindo, essa é a transmissão do Fio da Just Church. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você já deixar o clique aqui no botão do like, porque isso ajuda a fazer com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas. Pegue o link dessa transmissão, compartilha no grupo do WhatsApp dos amigos, da família. Vamos fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais e impacte cada vez mais as pessoas que estão ao nosso redor, certo? E mais uma coisa, nós estamos deixando aqui, né, deve estar passando na tela agora, os números de contato para você que estiver precisando de um apoio emocional, algum tipo de ajuda nesse momento. A gente está aqui por você e nós queremos te ajudar. Então, se você estiver precisando de alguma coisa, né, entre em contato em um desses números que está passando aqui abaixo. E eu tenho alguns recados para te dar. Essa semana a gente tem uma programação muito bacana. Amanhã, segunda-feira, nós temos um plantão especial às 20h30, às 8h30 da noite, sobre educação espiritual. O plantão tem sido uma programação muito legal para fortalecer a nossa fé. A gente tem trazido testemunhos, tem sido muito bacana. Então você tem que participar, já coloca na tua agenda aí. Na quarta-feira nós temos o HIT. O HIT é um culto que acontece, né? Um culto um pouco mais curto, que serve para reacender a chama, né? A gente já começou a semana, tá dando aquela baixada na energia. O HIT serve para isso, para dar aquela aquecida nos nossos corações. Então não perca, ele acontece às 7h30. Por enquanto está acontecendo online, né? Mas acompanhe aí nos grupos de informativo sobre a transmissão. Na quinta-feira nós temos Escola Bíblica. A Escola Bíblica acontece em parceria com a Deus Primeiro, certo? Tem sido muito bacana também, a gente tem feito esse trabalho em conjunto com eles e tem sido muito legal. Na quinta-feira nós temos as reuniões do LAMPS. O LAMPS é o nosso grupo de adolescentes. Essas reuniões elas estão acontecendo através do Discord, que é uma ferramenta muito bacana de comunicação de áudio, e também está rolando 24 horas por dia dentro do Discord, uma programação onde os adolescentes falam sobre games, falam sobre filmes, dão dicas de seriado. Está sendo muito legal e eles fazem um trabalho, se reúnem para orar, enfim, está sendo muito bacana, vale a pena participar. Sexta-feira, às 7h30 da manhã, acontece o Café das Mulheres. Nesse momento ele está acontecendo online, às 7h30 da manhã. Se você quiser participar, você mulher, a gente tem tido bastante feedback das mulheres, está sendo muito legal esse momento que acontece na sexta-feira, às 7h30 online. Se você quiser participar, entre em contato conosco para receber o link, né? E fique ligado nas nossas redes sociais para qualquer nova programação, a gente está sempre anunciando lá. E agora, vamos para nosso Fio. I'm living my best life, living my best life. Não pode esquecer, tem o devocional diário. Gente, estou voltando aqui porque eu esqueci de dar um recado. De segunda a sexta, às 7h da manhã, está acontecendo o devocional, onde o pastor Marcelo, junto também com o apóstolo Marcos, com a Ju e o pessoal da Deus Primeiro, estão trazendo para a gente momentos de espiritualidade, onde a gente consegue já começar o dia fortalecido na fé, com o coração aquecido para enfrentar todos esses desafios que a gente está nesse momento. Então, eu chamo você às 7h da manhã para participar do nosso devocional, tem sido incrível. Valeu, agora vamos lá pro Fio. I'm living my best life, living my best life. E aí, família Just, antes de começarmos o nosso momento onde vamos cantar e louvar, nós iremos iniciar com a adoração das ofertas, o privilégio de contribuir com os dízimos e participar da obra de Deus de forma completa. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa hora, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7, onde nós vamos ter uma clara instrução de Paulo sobre como devemos contribuir, por que devemos contribuir. Algumas pessoas elas
se perguntam, será que devemos contribuir? Fica muito claro aqui que não se trata apenas de dízimos e de ofertas. Algumas pessoas às vezes falam, mas será que o dízimo é válido? E a pergunta que você tem que fazer ao seu coração é, eu estou perguntando isso para dar menos ou mais? Eu quero dar menos que 10%, eu estou preocupado com o número e não é sobre isso, é sobre generosidade. Então abre comigo lá, 2 Coríntios 8:7. Paulo fala assim aos Coríntios. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Olha aqui que ele fala na sequência. Não estou dando uma ordem, não é sobre ordens, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação de outros. Quem são esses outros? Ele está falando sobre os macedônios, que estavam sofrendo dura tribulação, perseguição, e ele fala ali no começo do capítulo, aliás, esse capítulo 8 é uma aula sobre oferta, sobre entregar o dízimo, então eu sugiro que você leia depois, anota aí, lê 2 Coríntios 8. Mas ele fala, os macedônios eles estavam passando uma tribulação tão difícil, e assim eles, com muita alegria, supriram a necessidade dos santos da obra. Então ele continua ali depois, primeiro ele fala, eu não quero que vocês deem por ordem, mas eu quero checar como está o seu coração. Nosso coração, ele muitas vezes sente na hora de dar as ofertas. Ainda que a gente seja cheios de fé, de conhecimento, de amor, ele falou assim, sejam completos, porque isso ainda te falta. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, ou seja, eles já tinham contribuído. Não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, ou seja, quando ele fala a propor esse plano, não fique esperando, seja proativo. Tá? Agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Ou seja, ele está dizendo assim, vocês iniciaram a obra foi iniciada. Assim como na família Just, nós não paramos, a obra está sendo feita, famílias estão sendo ajudadas, famílias estão sendo amparadas, nós queremos ajudar os necessitados, nós queremos avançar com as obras do Just aqui na terra do Reino de Deus, e nós não podemos não concluir. Ele fala, vocês começaram, por que vocês vão parar agora? Concluam, sejam inteiros, sejam santos, completos, vão até o fim. Então, eu te desafio a você ser inteiro, ser completo no amor, na palavra, na fé, e em dar generosamente, pois isso é um privilégio. Que não seja algo para nós onde nós esperamos apenas o momento das ofertas, mas nós possamos ser prontos, nós sejamos proativos em ajudar, em abençoar. Então esse é o meu convite. Nós temos um QR Code aqui, as informações de conta, para você poder exercer essa generosidade de acordo com o que você tem. Não estamos dando ordens aqui, mas te convidando a ser inteiro, a participar desse privilégio que é contribuir com a obra de Deus. Iniciar, mas terminar. E a obra do Just não parou, então nós precisamos fazer isso com constância. Esse é o meu recado para você, que essa palavra entre no seu coração e gere frutos. Obrigado. Boa tarde, família Just. Espero que vocês estejam bem aí em casa. Infelizmente nós não podemos estar juntos pessoalmente, dar alguns abraços, nós estamos com saudades, mas sintam-se abraçados aí em casa, em espírito, nós estamos juntos. A Just não para, nós estamos juntos nessa. Eu sei que em breve nós vamos nos reunir novamente com alegria, celebrando aí muitos milagres que têm acontecido, curas, sinais. Nós cremos numa igreja que não para e que avança, pois a palavra de Deus diz que tudo está sendo submetido sobre os pés de Cristo, então não existe nada longe da visão de Deus, e nós, a sua igreja, temos o poder de transformar. Então eu te convido nessa tarde para a noite de fio, a se colocar em um estado de altas expectativas, mas também a vir se preparando, porque não são apenas expectativas que necessitamos,
Nossas expectativas devem ser altas, sim, porque isso demonstra o nível da nossa fé. Mas também devemos nos preparar, porque não adianta expectativas sem preparo. Então, eu te convido a se colocar realmente em uma posição, em um estado onde você consiga absorver, onde você consiga adorar, estar realmente inteiro aqui. Então, elimine distrações aí na sua casa. Eu sei que é muito confortável, talvez você esteja de pijaminha, não tem problema, mas esteja por inteiro. Imagina que você estivesse aqui comigo nesse lugar, como é que você estaria? E se dê por inteiro, de toda a alma, de todo o coração, de toda a força ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom conosco, porque não temos medo, Deus, das notícias, não temos medo, Deus, dos dias maus. O Senhor nos disse que teríamos aflições, mas sim, o Senhor venceu o mundo, então nós vencemos contigo. Nós também estamos assentados nas regiões celestiais, nas alturas, para reinar com Cristo. O Senhor disse que o Senhor nos tem dado um reino inabalável, e para isso devemos ser agradecidos, devemos reter a graça e te adorar, Deus, de forma aceitável. É o que diz a tua palavra em Hebreus, Senhor. Então nós recebemos esse reino, Senhor, recebemos como criança, não porque merecemos, mas porque o seu amor quis nos dar, porque o Senhor nos quis conceder. E todas as coisas abaláveis estão sendo abaladas, porque o nosso reino é inabalável. O Senhor está tirando tudo aquilo que não é do seu reino, e por isso não nos amedrontamos, mas aumenta a nossa fé. Todas essas circunstâncias, Deus, não nos abalam, mas aumentam a nossa fé, pois o seu reino está sendo estabelecido. Eu declaro que o seu reino está sendo estabelecido em cada casa, em cada lar. O seu reino está sendo estabelecido através, Deus, das profissões, está sendo estabelecido, Deus, através dos relacionamentos que estamos construindo. Uma nação está sendo discipulada, o Brasil, e ela está sendo discipulada um a um. Cada pessoa que nos conectamos, cada vida, Deus, que impactamos, está sendo discipulada um a um para a transformação do Brasil. Nós liberamos uma palavra de bênção, de vida sobre o Brasil, palavra de cura sobre Covid, cura, Deus, de todas as doenças. Nós declaramos justiça sobre a nossa terra. Nós nos opomos à corrupção nessa manhã, nessa tarde. Nós nos opomos, Deus, a Ti, nós opomos ao inimigo, e a Ti, Senhor, nós damos toda a confiança do nosso coração, pois o Senhor é aquele, Deus, que luta as nossas batalhas. O Senhor é aquele que vence as lutas por nós quando oramos. Por isso, em oração, Deus, atribuímos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo domínio te pertence, todo louvor. Atribuímos, Deus, a Ti a majestade, atribuímos a Ti, Deus, a vingança, pois nós não temos inimigos de carne e sangue, mas das regiões celestiais. E o Senhor é aquele que faz justiça aos Teus filhos. O Senhor é aquele que não deixa o órfão nem a viúva desamparada. Então, Senhor, atende ao nosso clamor, atende à nossa oração. Nós nos opomos às forças das trevas e declaramos: as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. E nós, mesmo em dias maus, nós encontraremos a paz em Ti, Deus. E nos dias bons nós nos alegramos e não nos esquecemos de Ti, Deus. Pois o nosso estado, Deus, nosso estado interior não depende das circunstâncias. Nós somos nova criatura, Deus. Nós somos um novo ser, e a paz reside em nós. Eu declaro isso, meu irmão, minha irmã, a paz reside em você. E é por isso que nós vamos cantar essa música. Nós encontramos a paz e podemos celebrar, mesmo nos dias maus, nos dias bons, não importa as circunstâncias. Maus, na calmaria, em meio ao caos eu posso descansar, pois sei que Deus comigo está. Foi quando eu cansei de andar sozinho que fui surpreendido pelo seu amor, que me encontrou, e o que era velho já ficou pra trás. E eu encontrei a paz, seguro eu vou, caminho em Ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em Ti minha paz. Seguro eu vou,
caminho em ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em ti minha paz. Nos dias bons, nos dias maus, na calmaria, em meio ao caos, eu posso descansar, pois sei que Deus comigo está. Foi quando eu cansei de andar sozinho que fui surpreendido pelo seu amor, que me encontrou, e o que era velho já ficou pra trás. E eu encontrei a paz. Seguro eu vou, caminho em ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em ti minha paz. Seguro eu vou, caminho em ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em ti minha paz. Pois encontrei em ti minha paz. Pois encontrei em ti minha paz. Seguro eu vou, caminho em ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em ti, cante, minha paz. Seguro eu vou, caminho em ti, sem ter que olhar pra trás. Não vou retroceder, pois encontrei em ti minha paz. Ele é bom e nós temos paz nele, nós podemos descansar. Obrigado, Jesus, pela paz que o Senhor nos concede. Eu ouço a sua voz que faz o vento se acalmar e que me chama para andar. Eu vou caminhar sobre as ondas do mar. A quem estou seguro em tuas mãos. Eu não me abalarei. Eu não me abalarei. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Palavra, em tuas promessas, a sua vontade é sempre boa, a sua vontade é sempre boa.
eu vou confiar. Eu ouço a voz que diz: quem tem sede pode se achegar. Do seu interior uma fonte brotará. Seja forte, tem coragem. Não fui eu a te chamar. A quem eu temerei? A quem eu temerei? És minha luz, salvação. Estou seguro em tuas mãos. Eu não me abalarei. Eu não me abalarei. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. A quem eu temerei? A quem eu temerei? És minha luz, salvação. Estou seguro em tuas mãos. Eu não me abalarei. Eu não me abalarei. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Eu ouço a voz que diz: todo pranto cessará. Depois da noite é certo que o dia vai chegar. A quem eu temerei? A quem eu temerei? És minha luz, salvação. Estou seguro em tuas mãos. Eu não me abalarei. Eu não me abalarei. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Firme estou em tuas mãos, meu refúgio, proteção. Nós podemos descansar em ti, Jesus. Nós podemos descansar em ti, Jesus. Diga isso. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti. Declare a sua confiança nas promessas dele nessa hora. Se o medo sobrevir sobre você, declare as promessas, declare a bondade. Eu declaro: a minha alma se alegre nele, pois ele é bom e o seu amor não nos abandona. A quem
noite para você que está nos assistindo aqui. Hoje eu vou falar com você sobre o segredo para viver bem. Eu espero que essa mensagem toque o seu coração, assim como ela vem tocando o meu coração, a minha alma, o meu espírito há vários dias. E eu creio que essa é uma mensagem muito importante para o tempo que a gente está vivendo. A gente está, naquele momento, sendo bombardeados por tantas ameaças, por tantos desafios, até por uma luta pela sobrevivência. Então, é muito importante que a gente tenha a consciência, que a gente aprenda sobre essas coisas que a gente vai falar hoje. Inclusive, eu trouxe algumas coisas aqui para você. Deixaram aqui para a gente, olha só, amor de Deus. Para que será que serve esse negócio aqui, gente? Tome para medo, desesperança e ansiedade. Continue tomando todos os dias até Jesus voltar. Olha só. E é grátis ainda e tem estoque limitado. Deixa eu ver o que mais que deixaram aqui para a gente. Presença do Espírito Santo. Tomar para desânimo, tristeza, amargura. Tome até os sintomas desaparecerem. Enquanto tem um monte de gente aí tomando um monte de medicamento para outras coisas, parece que deixaram alguns bem poderosos aqui para a gente. Deixa eu ver o que mais. Tem um aqui que está escrito assim, sem mimimi. Tomar para quando se sentir mimizento. Não, eu estou achando que esse aqui não é para a gente, não. Esse aqui deve ter vindo para o lugar errado. Esse aqui acho que era lá para a Noruega, porque não tem ninguém mimizento assistindo esse vídeo aqui. Sabedoria, tomar para tolice e insensatez. Tome uma vez pela manhã, uma depois do almoço e uma à noite até que os sintomas desapareçam. Gente, é só uma brincadeira aqui para a gente começar a falar desse tema, porque eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus vai ministrar no nosso coração. E quando a gente fala de remédio, a gente sabe que remédio é feito para curar o corpo. E hoje a gente vai falar do nosso ser completo, a gente vai falar de corpo, alma e espírito, e muitas vezes o remédio é feito até para trabalhar muito das nossas emoções, que está ligado à nossa alma, mas eu quero te falar daqueles que realmente trazem cura e trazem vida para você. E para começar essa história, a gente sabe, e eu imagino que você também saiba, o quanto Deus nos ama, e o quanto Ele te ama e quanto Ele considera e quer ver você funcionando muito bem. Se você puder até repetir essa expressão, funcionando muito bem. Tem uma neurocientista que eu gosto muito, ela chama a doutora Caroline Leaf, e ela usa uma expressão que eu gosto muito. Ela fala que nós somos criados para viver no modo do amor. E o que é isso de uma forma muito simples, tá, gente? Porque não dá para explorar muito aqui agora. Mas é quando você vive de forma inteira, completa. É quando você vive, inclusive, experimentando o amor que Deus tem para você. É quando você se ama, quando você tem amor próprio. Então, você também é capaz de amar as pessoas. E é quando você funciona bem, quando o seu organismo completo, corpo, alma e espírito, estão sintonizados com esse ambiente de amor, aí a gente vai funcionar bem. Eu gosto muito porque é isso que eu quero também trabalhar um pouquinho com você hoje, né? Como é que a gente pode funcionar bem? Tudo isso que a gente começou a falar aqui está diretamente relacionado com uma questão que é a nossa capacidade de fazer escolhas. Então, normalmente, o nível de prosperidade, de saúde, de completude que a gente vive, seja no corpo, na alma, no espírito, está diretamente relacionado com a nossa capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Então, a gente precisa entender isso. Tem um poder muito grande que Deus nos deu desde o início da criação, que é o poder de fazer escolhas, que é o poder de escolher. Gente, esse é um dom que Deus nos deu. Desde o início, lembra, Ele colocou lá a árvore da vida, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele nos orientou o que cada uma poderia produzir na nossa vida e nos deixou livres para escolher aquela que a gente ia querer se alimentar. A maior prova de amor que alguém pode nos dar é a liberdade de escolher. Aliás, só um parênteses, né, que a gente está exatamente no momento em que a gente
tem sido tentado a tolir a nossa liberdade, e talvez até por isso seja muito importante que você aprenda sobre o tema de hoje, que tem a ver com escolhas, né? Então, poder escolher, presta bem atenção nisso, significa que eu e você, a gente não precisa ser cativo, a gente não precisa ser refém de uma vida precária. Tem uma passagem nas Escrituras que está em Deuteronômio 30, 19, fala assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A gente vai ver nas Escrituras, e eu tenho certeza que na sua própria vida, se você parasse para lembrar agora, Deus está o tempo inteiro nos dando oportunidades em que a gente possa escolher um caminho ou outro, em que a gente possa escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aliás, tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que você está vivendo hoje na sua vida, ou aquilo que você está fazendo, é produto de escolhas que você fez. É ou não é? Para pensar nisso. Só que tem um outro ponto que a gente tem que entender. Toda escolha que a gente faz é carregada de responsabilidades. Só que parece que a gente está vivendo num mundo que não quer muito assumir responsabilidades, né? É como se a gente nem precisasse. A gente tem até uma tendência de colocar sempre a culpa em alguém, né? Exceto na gente mesmo, né? Que alguém leve essa culpa, mas que não seja eu. E aí a gente é bom demais em argumentar, em justificar. Você já reparou que, por exemplo, sei lá, se você trabalha num ambiente que você tem liderança, ou mesmo quando você lidera pessoas, você tem um negócio, pensa num contexto que tem líderes e liderados, e aí o líder chega para o liderado e fala assim: poxa vida, por que aquilo não deu certo? O que aconteceu? E a pessoa, ao invés de responder a pergunta, ela começa a se justificar, e ela tem um monte de histórias para contar, e acaba nem respondendo, né? Gente, o que eu quero dizer com isso? Seja humilde. Quando alguém te fizer uma pergunta, vai direto e fala: olha, aconteceu isso, né? Tipo o que aconteceu hoje aqui, essa mensagem está sendo gravada porque a gente teve aí alguns imprevistos, não deu certo, e tudo bem. Né? Isso é um sinal de humildade, isso é um sinal de que você está amadurecendo, de que você não tem medo de encarar as suas próprias falhas, por exemplo, de encarar os seus próprios imprevistos e de saber que você é humano, né? E como humano você vai errar. Então, toda escolha vem acompanhada de alguma responsabilidade, e a gente vive dando desculpas, não é mesmo? Só que não foi assim que Deus nos projetou para ser. Deixa eu te contar uma notícia muito boa. E é aqui que eu quero dar ênfase. Deus nos projetou para sermos capazes de pensarmos de maneira saudável e de conseguirmos fazer boas escolhas, escolhas inteligentes. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um dos nossos remedinhos. Estão me dando um sinal até para ver se alguém está precisando de tomar esse. Olha esse aqui, ó, maturidade. Tomar para agir como adultos autorresponsáveis. Continuar tomando até que os sintomas desapareçam. Eu não sei não se esse remédio é para você. Se for, começa a tomar logo para você conseguir viver, né? A gente começou falando que encontrar essa forma de funcionar bem tem a ver com viver o propósito de Deus na plenitude. Então, a gente precisa entender isso, né? Deus nos fez livres para pensar e livres para escolher os caminhos que nos levam às bênçãos. Lembra lá em Deuteronômio que a gente leu? Tem a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolha que caminho você quer. Sabe, existem pessoas que já mataram outras pessoas, existem pessoas que já sequestraram outras pessoas. A gente está vendo aí um monte de gente tomando decisões, tendo atitudes injustas em prol, né, de ganância, de poder, de um monte de coisa. Os problemas financeiros que você talvez esteja passando ou já passou, o casamento ruim que você acabou aceitando, os seus problemas de relacionamento, não importa, seja qual for a situação, tudo isso que a gente falou é produto
da liberdade que eu e você recebemos de Deus para fazermos as escolhas que a gente quiser fazer. Então, tudo isso, as doenças, muitas vezes até doenças, são produtos de escolhas que nós fazemos. Concorda comigo? Até porque eu não vou entrar muito aqui, até a doença que a gente está vivendo hoje. Então, tudo que a gente viveu ou está vivendo, gente, é resultado da liberdade que Deus nos deu. Todos os dias, diante dos nossos olhos, vai ter a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente está fazendo escolhas. Então, vamos pensar um pouquinho nesse processo de fazer escolhas ou tomar decisões. Até do ponto de vista científico, né? E assim, isso é um processo mais complexo, eu vou simplificar e trazer alguns pontos aqui só para a gente seguir um pouquinho nesse entendimento, nessa compreensão. Mas uma coisa que é interessante é que, normalmente, a gente faz, em média, escolhas a cada 10 segundos por dia. Então, imagina, a cada 10 segundos você está tomando uma decisão, fazendo uma escolha, seja ela pequena ou grande. Normalmente são decisões menores, né, que a gente vai tomando aí no dia a dia. E toda vez que a gente vai fazer uma escolha ou tomar uma decisão, o nosso cérebro ele leva de 7 a 10 segundos para bater o martelo, para chegar na escolha que ele quer fazer, certo? Isso é muito rápido, é um processo automático que normalmente a gente nem pensa, não está percebendo. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas estão sendo direcionadas pelo nosso inconsciente, que corresponde a 99% de quem a gente é. É lá no nosso inconsciente que estão armazenadas as nossas memórias, todos os nossos aprendizados, e é o nosso inconsciente que vai dirigindo de forma automática quem a gente é. O que isso significa? Significa que, normalmente, presta atenção nisso, então, são as suas memórias, os seus modelos mentais que você vem construindo, que vão direcionar as suas escolhas. É por isso, você vai entender por que eu estou te trazendo isso, é por isso que lá em Tiago 1:21, ele nos orienta de que a palavra de Deus implantada em nós é capaz de salvar a nossa alma das escolhas ruins. O que eu estou querendo dizer? Para que você, então, comece a colher resultados melhores, para que você consiga fazer escolhas melhores, você precisa trabalhar nessa base que você vem construindo e cultivar novos pensamentos e memórias. Olha o que Tiago 1:21 fala. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, Tiago está falando assim, se você aceitar a palavra que já é implantada, já foi implantada em você, ela é poderosa para te salvar da impureza moral, da maldade que prevalece. Aonde, gente? Dentro de você, muitas vezes. É de você mesmo que eu estou falando. Daquilo que está no teu coração, daquilo que está na tua alma. E é interessante que ele fala assim, aceitem humildemente. Sabe que muitas vezes a palavra de Deus, talvez ela não tenha tanto efeito na nossa vida, porque o orgulho, a altivez, não dão espaço. A gente não tem coragem de aceitar que a gente está precisando mudar, que a gente precisa se transformar, que a gente precisa ser curado na alma, no jeito de pensar, enfim, que a gente precisa mudar o nosso jeito. Tiago já sabia disso, né? Então, ele inclusive deixa essa ênfase, aceitem, por favor, é quase que um pedido, né? Humildemente. Então, lembra disso, se você tem deixado a palavra de Deus que está sendo implantada em você, se você realmente tem deixado ela te transformar, ela te trabalhar, se você tem cultivado essa verdade, se você realmente toma tempo com a palavra de Deus, sabe o que está acontecendo? O seu inconsciente, lembra aquela base que a gente falou? Está recebendo novos aprendizados e novas memórias. Isso quer dizer que você tem boas chances de começar a tomar melhores decisões. O próprio Paulo nos chama atenção para isso em vários momentos. Olha o que ele fala em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está fazendo? Ele está oferecendo uma bandeja. Está vendo aqui? Você deve estar vendo aqui, né? O meu balcão aqui de remedinhos do bem. Ele está oferecendo uma bandeja de opções e está te orientando e te falando assim, pense nisso, escolha o que você vai pensar. Gente, escolha. Lembra que eu falei, Deus nos deu o poder de escolher, Ele nos deu essa capacidade. Ele te fez um ser inteligente, pensante. Isso é maravilhoso e às vezes a gente não valoriza isso. E sabe qual que é a boa notícia? Tem um monte de coisa, a ciência, gente. A ciência é algo que foi criado por Deus, tá? Uma outra hora a gente vai falar sobre isso. E é tão legal que a ciência, principalmente nos tempos de hoje, ela tem comprovado um monte de coisas que a Bíblia já nos ensinava. Então, lá em Romanos 12:2, Paulo falava assim, já ensinando naquela época, não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje a gente sabe que isso é possível por causa da neuroplasticidade do cérebro. O cérebro, ele tem uma capacidade de construir novos caminhos, novas redes neurais, novos aprendizados, por meio da consciência, da repetição. E aí tem uma série de coisas envolvidas, emoções. Mas o que eu estou querendo dizer? Que é possível trabalhar esses novos caminhos para que você, então, funcione melhor. Lembra que a gente está falando de funcionar no modo amor, né? No modo que Deus nos projetou para que eu e você, então, possamos tomar melhores decisões. Então, vamos entender um pouquinho mais desse ser que a gente é e que Deus nos criou. Eu falei que Deus nos fez capaz de pensar, sentir, escolher. E como é que isso acontece? Por meio do nosso ser que é triuno. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. A gente não pode esquecer disso. A nossa atenção, ela sempre tem que estar nas 3 esferas, porque isso não se separa, né? Quando você vai na igreja ou quando você está ouvindo uma mensagem, não é só o seu espírito que está ouvindo, concorda? Aliás, se o seu corpo não estiver ali, isso não é um bom sinal. Provavelmente você já passou dessa para melhor. Então, tomara que o seu corpo esteja aí, que a sua alma esteja ligadona e, consequentemente, seu espírito vai estar. Então, a gente não pode desconsiderar isso. E a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Só que o nosso cristianismo ele foi influenciado por um monte de misturas, de culturas, de religiões. Já já nós vamos falar um pouquinho disso. Mas olha o que fala em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Ele está falando de corpo, alma e espírito, e que Ele te santifique inteiramente. Se não fosse importante olhar para essas 3 esferas, isso não teria ficado registrado nas Escrituras e nem dessa forma. Olha uma outra passagem. Amado, está lá em 3 João 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Gente, João foi um dos apóstolos mais proféticos, conectados espiritualmente, que teve revelações incríveis. E deixa eu até fazer um parênteses aqui para você que gosta dessa parada, de ouvir a voz de Deus, de profetizar, de se desenvolver no profético e de receber palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não cuida da sua alma e do seu corpo, isso vai afetar a sua conexão e a sua sintonia para discernir quando é Deus falando e quando é o seu ser falando ou quando é o inimigo falando. Porque quando a gente não está bem,
Quando o nosso corpo não está bem ou quando a nossa alma não está bem, isso afeta o nosso espírito e vice-versa, e o contrário também. Então, até uma dica que eu deixo, se você não está bem, não sai falando aí que Deus está falando com você a todo vapor, porque pode ser que seja só a sua alma desesperada por alguma necessidade que não foi atendida do jeito que deveria ser. E a gente vai falar um pouco disso, inclusive, para te ensinar quais são essas necessidades. Né? E só mais uma passagem, 1 Coríntios 6,19, fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Gente, esse corpinho aí que você tem, seja ele magrinho ou gordinho, não importa, ele é o templo do Espírito Santo. Isso significa que isso deveria te dar uma impulsionada, que você precisa cuidar melhor dele. Por quê? Porque você gosta de chegar na sua casa, ela está toda suja, bagunçada, ou, não vamos nem falar isso, mas ela está de qualquer jeito. Sabe aquela coisa meia boca? Quando a gente faz as coisas meia boca? Eu tenho certeza que isso te incomoda. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu sei que quando você chega numa casa, ou quando a sua casa está bem cuidada, arrumada, está limpa, as coisas estão no lugar, isso te faz bem, porque faz bem para todo mundo. Né? Quando você está num lugar, os espaços externos revelam muito sobre a nossa condição mental. Né? Muitas vezes, para você melhorar mentalmente, você precisa olhar se você organiza, por exemplo, as coisas, se a sua vida é uma bagunça, se a sua casa é uma bagunça. Então, para pensar nisso. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa fazer pelo menos alguma coisa e valorizar isso. Cuidar do seu corpo como deveria ser cuidado. Até porque eu sei que você quer viver os planos de Deus da forma original, então você precisa cuidar disso. Vamos falar das 3 esferas, e depois a gente pode mandar isso para você, mas olha só, o que é o nosso espírito? Anota aí. O nosso espírito compõe a nossa intuição, a nossa comunhão com Deus e a nossa consciência. Essas 3 coisas formam o nosso espírito, estão dentro na esfera do nosso espírito, tá bom? A nossa alma compõe o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa capacidade de fazer escolhas, ou seja, a nossa mente. E o nosso corpo é essa substância física aí que eu falei, que graças a Deus que ela está aí, porque senão é sinal que você já tinha passado dessa para melhor. É tudo aí que você vê, essa matéria, inclusive o seu cérebro. O seu cérebro faz parte da esfera do corpo. O que a gente precisa entender, tá? Gente, isso é complexo, então, mas eu quero deixar aqui de uma forma simples. A ciência já prova isso, tá bom? O seu cérebro controla o seu corpo. Normalmente é isso que acontece. Mas o seu cérebro, presta bem atenção nisso, o seu cérebro controla o seu corpo, mas o seu cérebro e o seu corpo são controlados ou influenciados ou direcionados pela sua mente. E a sua mente, que está na sua alma, está ficando muito difícil? Não, né? A sua mente deveria ser direcionada pelo seu espírito. E o seu espírito foi desenhado para ser direcionado pelo Espírito de Deus. Então, esse seria o caminho que eu e você deveríamos funcionar para que nós, então, pudéssemos expressar, né, tudo que a gente é, a nossa plenitude. Tá bom? Então, vamos lá. A nossa mente, ela direciona, ela influencia o nosso cérebro e o nosso corpo. E é justamente na esfera da mente que existe a nossa habilidade e a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas. Deixa eu te contar, foi com a sua mente que você decidiu reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi com a sua mente que você tomou a decisão mais importante da sua vida. Está vendo como a gente não pode separar e negligenciar essas esferas? Você pensou, você tomou uma decisão consciente, eu espero, né? Espero que você tenha tomado uma decisão de coração, verdadeira.
todas as suas escolhas, todas as escolhas que você faz o dia inteiro, que você vai comer, o que você vai vestir, que você vai levar daqui hoje dessa mensagem, como você vai tratar a sua família, a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar, tudo isso acontece na esfera da sua mente. É ela que decide se você vai fazer isso ou não, como você vai fazer isso ou não. Agora, olha que coisa mais linda, né? Deus te fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, com uma capacidade profunda de pensar de forma inteligente e de fazer boas escolhas. Então, o que você precisa se certificar, presta atenção nisso, é se as suas escolhas estão alinhadas com a vontade dele, estão alinhadas com a mente de Cristo. Para isso, você precisa deixar a palavra dele, que tem sido implantada em você, produzir frutos, produzir verdade, produzir transformação. Então, anota aí, para você não esquecer, deixa colado lá no espelho do seu banheiro, o segredo para viver bem está nas escolhas que você faz. O segredo para viver bem está nas escolhas que você faz. As suas escolhas refletem, né, como você interpreta aquilo que Deus tem confiado a você. O que Deus tem te confiado? As escolhas que você faz diante dessas coisas que Deus tem te confiado revelam o quanto de valor você dá para elas. Então, como é que você tem tratado, por exemplo, o seu próprio ser, corpo, alma e espírito? Até porque, gente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito têm necessidades. Todos nós temos necessidades. Então, até, por exemplo, aqui, ó. Tem uma coisa aqui para a gente, pode ajudar, ó, metanoia. Deixa eu ver para que serve. Tomar para mentalidade religiosa. Continuar tomando até ter a mente de Cristo. Tem alguém precisando aí de metanoia? Tem um outro aqui, gente, ó. Escolhas inteligentes. Recomendado, presta atenção, para quem está insatisfeito com a vida. Muitas vezes você está insatisfeito com a sua vida porque você tem feito escolhas ruins. Para pensar nisso, assume a responsabilidade. Para de ser mimizento, qualquer coisa, leva esse aqui, que é para quem é mimizento. Mas você tem que entender isso, que está na sua mão. Mesmo as situações que você não tem controle, você pode escolher como é que você vai lidar com elas. Mas vamos falar das necessidades do corpo, né? Por exemplo, o corpo tem várias necessidades. Tem necessidade de comer, tem necessidade de dormir, tem necessidade de tomar água, de fazer exercício. Deixa eu te falar uma coisa, teu corpo foi criado para viver em movimento. Se você só fica deitado no celular, vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer, pode esperar, isso não é maldição, isso é consequência das escolhas que você tem feito. E tudo isso afeta o seu funcionamento, afeta diretamente a performance do seu cérebro, por exemplo. Afeta a sua saúde, vai definir a sua qualidade de vida, né? Todas essas coisas que eu falei, comer, dormir, deitar, se exercitar, estudar, seja lá o que for, são produtos das escolhas que você faz. E a nossa alma? A nossa alma também tem necessidades. Ela tem necessidade de conexões, de relacionamentos com as pessoas, de relacionamentos saudáveis. Sabe aqueles relacionamentos em que extraem o melhor de você, que te fazem ficar energizado, que você se sente bem, você quer estar com a pessoa? É esse tipo de relacionamento que a nossa alma tem necessidade. A nossa alma, a gente tem necessidade de diversão. Às vezes, você está passando por um momento super estressante, cansado, e parece que estão todos os demônios da esfera espiritual contra você. E não é isso, você só está precisando descansar, está precisando divertir, fazer alguma coisa para distrair a sua alma, a sua mente. Para pensar nisso. A sua alma tem necessidade de conhecimento, de estudo, de desenvolvimento intelectual, de sabedoria. Observa quando você estuda, quando você adquire algum conhecimento, quando você investe em algo que tem a ver com você, que faz sentido, você sai bem, se sentindo bem. Ou seja, porque a sua alma está sendo alimentada. E o seu espírito? O seu espírito tem necessidade de comunhão com Deus, de oração, de tempo na presença dele, de se aquietar.
Amém? Então, será que a gente precisa mesmo dar atenção para essas coisas? Sabe por quê? A gente foi criado numa cultura que diz assim, que Deus, essa vai chocar você, não me joga pedra antes de ouvir toda a mensagem. A gente foi criado numa cultura que fala que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Gente, isso não é verdade. Claro que Deus é tudo em todos o tempo todo, mas se a sua interpretação sobre isso faz com que você negligencie aquilo que é sua responsabilidade, então você não entendeu o que isso quer dizer e você está distorcendo a verdade. Deus não supre todas as nossas necessidades. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente está numa conferência daquelas mega ungidas, né? Com os pregadores mais ungidos do mundo, são 5 dias de imersão, e você está lá presencial, ninguém está de máscara, não tem nada do que está acontecendo hoje, tudo lindo, maravilhoso e muita presença de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos ser sinceros. Se você não voltar para casa em algum horário, dormir, comer, fazer xixi, tomar água, vai dar ruim depois, não vai? Por quê? Porque tem as outras esferas do seu corpo. Até se conectar com as pessoas, quando a gente vai numa conferência, sei lá, num curso, num lugar legal que a gente está sendo abençoado, a gente não fica doido para mandar mensagem para o nosso cônjuge, para as pessoas que a gente ama, contando o que está acontecendo? Isso é a nossa alma em ação. Por quê? São as necessidades. Ah, pastora, mas eu fico 21 dias jejuando, igual o Daniel. Amém, meu irmão, mas depois desses 21 dias, se você não comer, não tomar água, não dormir direito, vai dar ruim. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente, quando vai aconselhar as pessoas, muitas vezes a gente é chamado para orar por problemas sérios, reais, que estão acontecendo e muitas vezes são problemas espirituais. Mas quem me conhece ou já foi comigo sabe, normalmente Deus me dá discernimento de coisas que precisam ser ajustadas na vida da pessoa. Porque não adianta só trabalhar a esfera do espírito se você não fizer os ajustes. Sabe por quê? Muitas vezes aquele problema não iniciou no espiritual, iniciou na esfera da alma, na esfera natural. É uma pessoa que não tem limites, são relacionamentos ruins, tóxicos e que um não respeita o outro, é falta de cuidado com a saúde, aí a pessoa está lá cheia de dores, mas ela fica o dia inteiro deitada, sei lá, não sai do celular, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se você não fizer os ajustes e entender que você é um ser completo e que para funcionar bem e para que o Espírito Santo tenha liberdade de te usar, se você não olhar para essas coisas, vai ter problema. E aí, quando a gente negligencia essas coisas, a gente abre oportunidade, abre portas para os demônios. Claro, gente, é o ambiente que eles mais amam viver. Você acha que eles gostam de ficar em ambiente que tem luz, que está todo mundo saudável, todo mundo bonitinho, cheio do Espírito Santo? Eles odeiam, eles só vão lá porque eles sabem que eles vão ser expulsos, só pela presença e pela plenitude. Você não precisa nem falar nada. Eles querem ficar em lugares que está tudo bagunçado, que está tudo desorganizado, que a mente está desorganizada, que a alma está desorganizada, que está tudo que você já largou mão, já abandonou. É aí que eles gostam, sabe do lixão? Onde as coisas já foram jogadas fora? É aí que eles gostam de ficar. Então, se você não fizer os ajustes necessários, só oração não vai te fazer mudar de vida. Tem gente que chega para a gente e fala assim, nossa, eu não sei o que acontece, eu devo ter algum problema mesmo, deve ter algum demônio que me acompanha a vida inteira, que as coisas não dão certo, eu sempre volto no mesmo ciclo. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, começa a investigar, a entender, né, até para poder ajudar. A pessoa está fazendo a mesma coisa que ela fazia o ano passado. Ela não mudou as atitudes. Não tem como colher algo diferente se você sempre planta aquela semente no lugar errado, do jeito errado, sei lá. Está entendendo? Então, tudo que você está vivendo pode ser simplesmente consequência de necessidades que não são atendidas no corpo, na alma e no espírito. E você precisa observar isso. Amém? Fala comigo aí onde você está. Boas escolhas são o segredo para se viver bem. A gente está caminhando para o final.
Mas anota aí, fala alto também para você se ouvir. Cuidar do corpo, da alma e do espírito são uma das principais boas escolhas que você pode fazer na sua vida. Eu vou fazer um parêntese aqui, principalmente no momento que a gente está vivendo. Essa doença que está aí é uma doença imunológica. Se você não cuidar do seu corpo, da sua alma, da sua saúde mental e emocional, você pode criar um ambiente ainda mais propício para que ela venha e cause prejuízos na sua vida. O que eu estou querendo dizer? Que nós, fazendo boas escolhas, podemos sim amenizar e até impedir, já existem casos comprovados sobre isso, que essa doença venha e afete o nosso organismo. Só pela maneira como você cuida, ou seja, pelas escolhas que você faz. Abre comigo, essa é a última passagem que a gente vai ler, para encerrar aqui. Mateus 7, de 24 a 27, a gente vai ler. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Era uma vez 3 porquinhos. Um porquinho construiu a casa de palha e o outro porquinho construiu uma casa de madeira. Sabe, esses 2 porquinhos, eles não queriam muito trabalhar. Eles só queriam ficar à toa, eles eram meio preguiçosos. Então, eles construíram a sua casa meia boca, por dentro e por fora, para ficar livres mais rápido e poder aproveitar a vida, aproveitar o dia deles. Eles construíram muito rápido, tipo assim, ó. Faz esse culto bem rápido aí, vai. 2 músicas, pregação de 15 minutos, já tá bom, porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando essas coisas todas, não. Vai, já fiz o meu dever de hoje. Tipo aqueles 2 porquinhos. E aí eles construíram essa casa, uma de palha e uma de madeira, e depois eles foram brincar, e eles ficaram à toa o dia inteiro lá, né? Porque eles eram um pouco preguiçosos. Mas aí, o 3º porquinho, ele era diferente, ele tinha uma mentalidade renovada. E ele trabalhou duro o dia inteiro, porque ele fez uma escolha diferente. Ele escolheu construir a casa dele de tijolo. E o trabalho dele foi bem puxado, gente, mas bem puxado mesmo. Mas no final do dia, a casa dele estava lá bem feita, bem estruturada, arrumadinha por dentro e por fora. E até que chegou na parada o grande lobo mau. O lobo mau chegou, olhou a redondeza, viu aqueles 2 porquinhos deitados, né, de barriga para cima, com as pernas para o ar, e pensou assim, falou, isso vai me dar 2 refeições bem suculentas. Pegou, saiu correndo atrás deles, o 1º porquinho entrou na casa de palha, o 2º porquinho entrou na casa de madeira, e aí chega o grande lobo mau. E ele olha para aquela casa de palha e começa a dar risada. E fala assim, ele acha, um soprinho que eu dei aqui já era tudo. Gente, não é que foi assim? O cara me deu um sopro apenas e a casa veio por água abaixo. Destruiu tudo, voou tudo quanto é palha. E esse porquinho desesperado saiu correndo e foi para a casa do amigo dele, da casa de madeira. E os 2 lá dentro, né, achando que agora o problema estava resolvido, eis que eles ouvem um barulho de um sopro. E eles começaram a tremer, porque eles olharam em volta e a madeira começou a balançar, e de repente caiu tudo. Não sobrou nada. 3 sopros daquele lobo grande, maldoso, destruíram a casa deles. Então eles saíram correndo e lembraram que eles tinham um amigo que tinha construído uma casa de tijolo. E o amigo, né, mente renovada, coração generoso. Aliás, tem um aqui, gente, para quem está precisando de generosidade, ó,
tomar para egoísmo, continuar tomando até os sintomas desaparecerem. Esse porquinho já era generoso, abriu a porta e deixou os outros 2 entrarem. E, como ele já tinha essa mente trabalhada, ele não só tinha preparado uma casa bem firme, bem estruturada, mas ele já tinha pensado, lembra que Deus nos deu a capacidade de pensar e tomar boas decisões? Ele já tinha pensado nas possibilidades que poderiam acontecer e já tinha criado estratégias para derrotar o inimigo antes mesmo dele chegar, porque ele estava saudável, pensando bem, de forma inteligente, já tinha suprido as necessidades do corpo, da alma e do espírito dele. Então, ele tinha pego uma panela bem quente, deixado embaixo da chaminé. E o lobo lá fora, né? Tentando, soprava e nada, e a casa nem balançava. Ele começou a ficar cansado, não era de Covid, gente, não tinha pego ainda, mas ele começou a ficar cansado e tal. E aí ele falou, já sei, eu vou subir pela chaminé e vou entrar e vou comer. Não vai ser 2, vai ser 3 agora. Só que quando ele caiu pela chaminé, ele caiu dentro da panela de água quente, fervendo, e morreu. E aí, o que aconteceu? Os outros 2 porquinhos, olhando para aquilo tudo, ficaram morrendo de vergonha, porque eles foram tão negligentes e preguiçosos, e não deram valor para aquilo que Deus tem falado para eles cuidarem, de como eles devem cuidar. Então, eles tomaram aqui os remedinhos que eles precisavam, e eles foram lá e construíram as suas casas de tijolos. E o final da história é que todo mundo pôde viver feliz para sempre depois. E você? Qual dos 3 porquinhos você se assemelha mais hoje? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero, como é que tem sido a qualidade das suas decisões? Que escolhas você tem feito? Para onde elas têm te levado? Hoje é um dia para a gente ser humilde, para a gente ser honesto, para a gente entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante de Deus como oferta, entendendo, submeter tudo isso à vontade dEle e talvez até fazer uma aliança nova com Ele. Talvez até colocar para Ele aquilo que você precisa se arrepender e colocar diante dEle as decisões, as novas escolhas que você vai fazer. Não é a partir de amanhã, não, é a partir de agora, para viver bem, funcionando bem, do jeito que Ele te designou. Porque eu sei que você tem ainda muitos anos pela frente, que essa terra precisa de você. A natureza clama pela manifestação da sua sabedoria, da forma como você lida com as coisas, do seu testemunho. Então você precisa alinhar e fazer os ajustes necessários, porque eu também preciso de você. Amém? Eu quero orar por você, eu espero que essa mensagem te abençoe imensamente. Se você conhece alguém que precisa ganhar consciência, que precisa provocar mudanças, compartilhe esse link com essas pessoas. Amém? Pai, obrigada. Obrigada por esse tempo aqui juntos. Eu oro que o teu Espírito possa potencializar essa mensagem, cada palavra, ainda mais no coração, na mente, na alma e no espírito de cada pessoa que está aqui assistindo, Senhor. Que ela venha produzir vida e vida com abundância, produzir frutos bons, frutos que vão alimentar outras pessoas. E que essa palavra continue ressoando no coração, na mente de cada um aqui que está assistindo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e declaramos um tempo de mudança, um tempo de metanoia, um tempo de renovo e de grande consciência na sua vida e coragem para que você possa dar os passos necessários. Amém? Deus abençoe você. Obrigada por ficar até o fim e a gente se vê por aqui. Até mais.